Bom dia, meus amados seguidores. Estamos voltando aí depois das festividades do Natal, Ano Novo, Dia de Reis, o batismo de Nosso Senhor. Quantas coisas, né, que comemoramos nesse final de ano e princípio de 2022. Tenho certeza que Deus está preparando algo de maravilhoso para cada um de nós. Aprendemos juntos, não é verdade? Eu aprendo para falar com vocês, mas eu ouço também, né? O primeiro ouvido a ouvir o que está sendo gravado é o meu. Então, nesse mês de janeiro, temos muitos exemplos de vida, mas eu peguei um especial, um que me é muito caro ao coração. É uma beata. Ela foi beatificada em 13 de junho de 1999, bem próximo de nós, né? Mas ela é um pouco anterior, né? A gente vai ver a história dela. É Madre Regina Prottman. Quem é Regina? Regina, ela é a fundadora da Congregação das Irmãs de Santa Catarina. É essas mesmas que tem o Colégio Santa Catarina em Petrópolis, o Hospital Santa Teresa e a creche São José do Itamaraty. Tudo conduzido pelas irmãs. E Regina, ela era uma menina de família de posses e ela nasceu em 1552. Nessa época, as mulheres não tinham muitas chances de estudar, a não ser que tivessem posses. E foi o caso de Regina. Ela pôde estudar, ela tinha muitos brinquedos, muita roupa, até cercada de bastante luxo, né? E ela achava que em volta dela todos eram assim. Um dia, a moça que ajudava a mãe dela a cuidar da casa levou a sobrinha, porque não tinha quem cuidasse dela. A gente sabe que até hoje temos esses problemas, não é verdade? E aí Regina resolveu brincar, né? Porque criança é criança, não importa se tem a posses ou se não tem. E Regina descobriu que aquela pequena menina, de nome Sofia, ela não tinha tido a chance de estudar, ela tinha poucas roupinhas, ela não tinha brinquedo, e no coração de Regina nasceu o grande desejo de partilhar tudo que ela podia. O que ela sabia, né, que era ler, escrever, a Bíblia, né, o ensinar a conhecer a Deus, partilhou bonecas, partilhou roupas, tudo isso foi partilhado. Elas foram crescendo, né, crescendo em amizade e crescendo também na idade, né, na estatura, na sabedoria, né? E aí chegou o tempo em que Regina tinha que se apresentar à sociedade. Sofia não poderia acompanhá-la, né? Visto que eram diferentes, né? Na concepção da sociedade. Regina então foi apresentada na sociedade, era bonita e gostava de ser apreciada, né? Que jovenzinha que não gosta? Tinham muitos rapazes interessados nela e ela até foi pedida em casamento. Só que numa dessas grandes festas, onde tinha de tudo, né? Tinha muito luxo, muita comida, muita alegria, verdadeira ou falsa, mas tinha, né? Música, né? Tudo que se tem nessas grandes festas. Ela parou e pensou: não é aqui o meu lugar, não é aqui que Deus me quer. E resolveu, aos seus 19 anos, viver o que Deus estava pedindo dela. Deus pedia dela o trabalho com os necessitados. Ela conversou com as amigas. Sofia ficou impressionada, né, como ela estava desistindo de se casar e de tudo que ela tinha para viver uma vida simples. Mas assim foi feito. Mesmo um pouco a contragosto, né, o pai não estava acreditando no que estava acontecendo, mas resolveu deixar, porque ele pensou:
se realmente isso for adiante, né, for realmente a vontade de Deus para a vida de Regina, isso vai crescer, florescer. Mas se não for, ela voltará para casa. E permitiu então que ela ficasse numa pequena casinha, que era da família, mas estava em ruínas. E nessa casinha ela foi viver com Sofia e mais uma outra amiga que não se sabe o nome. As três viviam do que Deus providenciava. E Deus nunca deixa faltar, não é verdade? E Ele providenciou, além do que ela precisava materialmente, né, de roupa, de alimentação, providenciou também como Ele queria que essa congregação, né, que estava surgindo, ainda não tinha esse nome, mas o que elas deveriam fazer? E elas começaram a receber as meninas para serem educadas, para aprenderem a cozinhar, a bordar, a serem boas mães, né? Boas mulheres na sociedade. Mas também aprendiam a ler e a escrever, aprendiam a fé. E tudo isso foi fazendo com que muitas outras meninas fossem se achegando. Por quê? Eram as meninas mais simples, mais desprovidas, né, do financeiro, e que precisavam disso, né? Um bom casamento, isso faria com que elas conseguissem um bom casamento. Além disso, elas saíam para cuidar dos doentes. Elas não tinham como trazê-los para a casinha delas, né? Ainda não existiam hospitais, mas elas iam ao encontro do paciente. Elas iam de casa em casa, cuidando da maneira que elas sabiam. Elas cuidavam com os chás, com os ungüentos, né, com os óleos. Era assim que Regina e suas irmãs cuidavam. E também, né, além das crianças e dos idosos, né, todos aqueles que necessitavam de ajuda. E se a gente for conhecer um pouquinho mais de perto a congregação das irmãs, elas continuam esse trabalho. Elas continuam, né, elas abriram escolas, hospitais, para cuidar dessas necessidades, como foi colocado no coração de Madre Regina. Os idosos também têm a sua vez na congregação. E os chazinhos, né? Aqui em Petrópolis, nós temos a farmacinha de ervas no Colégio Santa Catarina. E tem muita coisa boa, né? Muitos remédios naturais e que são bênçãos para cada um que necessita. Então a gente percebe que é um grande exemplo de vida, Regina, e que ela deixou tudo isso, todo esse legado para cada um de nós, que a gente possa perceber aquele que está ao nosso lado, o que ele precisa, né? Não só do financeiro, do alimento, mas às vezes de um olhar, de um sorriso, de um bom dia, não é verdade? Como faz a diferença na vida das pessoas, independentes se nós conhecemos ou não. Nessa pandemia, uma coisa que eu acho que está muito difícil, as pessoas têm até medo de olhar umas para as outras, né? E muitas vezes nós nos cruzamos nas ruas e a gente nem se cumprimenta, né? Um bom dia faz a diferença, não é verdade? Então, elas continuam com esse trabalho, né? E ela deixou também um testamento para as irmãs de Santa Catarina, mas que a gente pode trazer para a nossa vida, que a gente pode fazer como oração, né? Pedindo a Deus tudo isso para a nossa vida, mesmo enquanto leigos, né? Enquanto casados, não somos consagrados na congregação, mas podemos realizar essa oração, né? Que diz assim: queridas irmãs, queridos irmãos, queridos filhos, eis o meu testamento. Andai fielmente diante de Deus. E aqui ela diz: e de nosso esposo, Jesus amoroso. De nosso irmão, Jesus amoroso. Diante de todos, vivei dignamente e humildemente, com simplicidade, paciência, obediência e amor, caridade.
freai os impulsos de vossas paixões, instinto e ilusões, pois que são inimigos da cruz do Senhor no perfeito amor. Tirai os entraves da vida no Cristo. Evitai tudo isso. Conversas inúteis, juízo apressado e leviandade. Mantende entre vós a comum unidade, o amor, caridade e com todos a paz. E a bênção de Deus sobre nós vem do céu. Então a gente percebe aqui, né, às vezes umas palavras um pouco mais rebuscadas, mais difíceis, mas que a gente pode trazer para a nossa realidade, né? A gente precisa viver bem com todos, sejam com os vizinhos, com os familiares, com aqueles que trabalham com a gente. A gente precisa evitar, né, as conversas inúteis, né? Hoje em dia a gente fala que é fofoca, não é? O juízo apressado, né? Muitas vezes a gente olha para a pessoa e já fala, não fui com a cara dela, né? Mas a gente não dá nem a chance daquela pessoa se mostrar como é, o que pode fazer, como pode até nos ajudar a crescer como pessoas. E que a gente possa ser unido às nossas famílias, unido aos vizinhos, né? Porque muitas vezes é um vizinho que vai fazer a diferença na nossa vida. Quando meu pai passou mal, né? Que ele teve o AVC, o meu irmão e a minha cunhada, a irmã dela, foram aqueles que vieram primeiro aqui ajudar a minha irmã e o meu sobrinho. Só que eles não tinham condições de pegar realmente o meu pai, né? Ele era muito pesado. E aí a irmã dela e o meu sobrinho saíram pela rua, cada um para um lado, para procurar alguém na madrugada. E eles acharam 2 pessoas que estavam saindo do trabalho. E essas pessoas se dispuseram a vir ajudar. Não conheciam a gente, mas vieram até aqui e colocaram meu pai no carro para que ele fosse socorrido o mais rápido possível. E isso fez a diferença na recuperação dele, né? Então, sou muito grata a essas pessoas. Um deles até passou um dia aqui, perguntou ao meu irmão como é que estava meu pai e tal, né? Nessa época ele já tinha falecido, né? Então, assim, a gente sempre precisa do outro. Então, que a gente possa viver nessa paz que Regina nos ensina. O dia dela, né, ela foi beatificada em junho, mas a morte dela foi em 18 de janeiro. Por isso, a comemoração é sempre 18 de janeiro. E se você está interessado, né, tiver interessado em saber um pouco mais, procura no site, né, da congregação, da Associação Congregação das Irmãs de Santa Catarina. E existe também uma fraternidade, gente, que é para os leigos, para que a gente, na nossa vida, né, na nossa situação de leigos, casados ou solteiros, a gente possa viver esse carisma que Madre Regina deixou para a gente. Tá bem? Se você tiver interesse, me chama aí, me fala aí, deixa aí nos comentários. Tá bem? Então, que esse dia, né, que esse exemplo de vida seja para nós, para a gente viver essa semana um pouquinho de que Regina nos deixou. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, né? Ative o sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos. Um abençoado dia para você. Deus abençoe.